chegue aí no teu trono, Pai. Abençoe a nossa família, o nosso coração, Senhor, para que essa palavra venha transformar a nossa vida, para que possamos praticar essa palavra, Senhor, conforme o salmista diz, guardar essa palavra no nosso coração para não pecar contra Ti, Senhor. Conforme também a Tua palavra diz, que sejamos, ó Senhor, tementes ao Senhor, para que assim sejamos também sábios, Senhor, conforme a Tua palavra nos orienta. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas sabemos que os loucos a desprezam, Senhor. Muitos não têm esse desejo. Mas aqui estamos, Senhor, ó Senhor, cheio da Tua graça, cheio, ó Deus, do Teu perdão, porque não temos também mérito, porque a Tua palavra diz que todos nós somos pecadores, mas o Teu sangue nos purifica de todo o pecado. E nós cremos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, gostaria que nós fôssemos para o Salmo de número 100. É um salmo que fala, sobre celebração. E nós aqui fizemos já, celebramos ao Senhor, temos celebrado ao Senhor. Mas o salmista, ele chama a nossa atenção, não somente no Salmo 100, também como no Salmo 98, e outros mais, salmos aqui, fala bem claro para nós. Mas nós vamos meditar no Salmo 100 como base. Todos encontraram, amém? Então a palavra de Deus diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servir ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos o seu povo, e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. E de geração em geração a sua fidelidade. Amém? Pode assentar. Então, quando eu olhei para esses salmos, eu gosto muito desse salmo, como outros salmos também, eu imaginei como eu tenho celebrado ao Senhor e como que eu posso melhorar, a forma de celebrar e adorar a Deus. Então, quem não gosta de celebrar aqui, a vida, nós celebramos o nosso aniversário, o aniversário de alguma pessoa, dos nossos filhos, principalmente quando quem é casado, quem tem família, quem tem filho, quando o nosso filho nasce, como que a gente fica alegre, Eu celebrei muito a Deus, quando meu filho nasceu, meu primeiro filho, mesmo ali com toda dificuldade, mesmo ali com algumas situações difíceis, mas eu celebrei com muita alegria, peguei minha bicicleta, corri, fui lá na farmácia, comprei alguma coisa para que o bebê precisa, para cortar ali aquela dor de barriga. Então, celebrei a Deus com muita alegria, com muita gratidão. Também nós celebramos, conforme eu disse, o nosso aniversário. Celebramos, às vezes, o aniversário de alguém que a gente tanto gosta. Hoje mesmo estávamos em um aniversário e lá nós celebramos, o aniversário de uma criança de 1 ano. E ali foi também lida a palavra de Deus. E ali nós adoramos a Deus, aproveitamos aquele momento para cultuar o Senhor. Então, celebrar é algo maravilhoso. Mas como que nós temos celebrado ao Senhor? É algo para a gente pensar. Então, o salmista fala para nós aqui no Salmo 98, parece que é até uma repetição do Salmo 100, no versículo 4, diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra. Aqui o salmista fala até sobre a natureza, Nós vamos ver aqui. Aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai com harpa louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto, com trombetas ao som de buzinas. Exultai perante ao Senhor, que é Rei. Ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam palmas, e junto cantem de júbilo os montes, na presença do Senhor. Porque ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Então a gente vê aqui, a natureza se manifestando. E às vezes não estou aqui para julgar você que aí está sentado. Quem sou eu para fazer isso? Não estou aqui também para ensinar você a fazer isso melhor.
mas podemos junto, né, celebrar melhor o Senhor. E como que a natureza faz isso tão bem? Como que o mar, né, quando a gente chega na praia, principalmente eu que fui poucas vezes à praia, né, quando eu vi aquele mar, aquela imensidão de água, aquele barulho das ondas, né, como é gostoso tudo aquilo. Quando a gente vai numa cachoeira, quando a gente vê também as águas ali, né, se quebrando ali nas rochas, como é gostoso aquilo, e aquilo, a palavra de Deus diz que quando a natureza se faz, está louvando ao Senhor. Mas com qual sentimento que nós temos louvado ao Senhor? Como que nós temos feito isso? Com qual intensidade que nós temos procurado adorar ao Senhor? Né? Qual que é o nosso pensamento? Qual que é o nosso desejo? Ele é de gratidão? Então devemos meditar nessa palavra, precisamos observar esse salmo, quando o salmista diz aqui, ó, servir ao Senhor com alegria, o versículo 2 do Salmo 100. Nem sempre nós estamos alegres, né? Servindo ao Senhor com muita alegria. Às vezes a gente não tem tanta gratidão assim, conforme deveríamos ter, e ser grato ao Senhor pela vida, ser grato ao Senhor pela salvação, né? A condenação eterna. Às vezes nós não imaginamos na condenação eterna o que seríamos de nós sem Jesus. E o salmista continua falando aqui, dizendo, né? Sabei que o Senhor é Deus, versículo 3. Foi Ele que nos fez e dele somos o seu povo. Aí, como que é bom, né? Saber que nós somos o povo do Senhor. Não merecemos, né? Mas nós somos esse povo. O Senhor nos fez seu povo. Ele ainda continua dizendo para a gente entrar pelas suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Como é gostoso louvar a Deus. E aqui nós cantamos aqui os hinos, né? E é maravilhoso louvar a Deus. Mas só aqui devemos fazer todo dia, em todo instante, aquilo que Jesus falou para aquela mulher, né, para a samaritana no Evangelho de João, no capítulo 4, ele diz, né, que Deus é espírito, espero que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então essa adoração ela é constante. Lá, né, nós vimos que no Evangelho de João, né, ele falando para aquela mulher imaginando onde deveria adorar a Deus, e o Senhor falou que não é só no Monte de Jerusalém, não é só em Gerizim, mas onde quer que estejamos, podemos adorar a Deus. Mas aqui, quero deixar essa reflexão, né? Com qual intensidade que temos feito isso? O povo de Deus, nós sabemos, né? O povo de Deus que eu falo, o povo escolhido, nós também somos esse povo, né? O povo de Deus. Eles tiveram também alguma dificuldade. Quando a gente vai lá para o Salmo de número 126, nós encontramos, na palavra de Deus também, gostaria que você abrisse sua Bíblia. O Salmo, ou melhor, 137, a palavra de Deus diz assim, o povo de Deus estava sendo levado cativo pelos babilônicos. Então a palavra de Deus diz assim, às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião, nos algueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas. Pois aquele que nos levava cativo nos pediam canções e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo, entoai-nos algum cântico de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti e não preferir, eu, Jerusalém, a minha maior alegria, contra os filhos de Edom. Lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam, arrasai, arrasai até os fundamentos, filha da Babilônia, que hás de ser destruída. Feliz aquele que te der pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Então veja bem, né? O povo de Deus sendo levado cativo para a Babilônia, aquele povo pedindo para que eles cantassem uma canção para eles. Mas a gente vê que o povo não se alegrava, né? Como que eles falam, como que eu vou me alegrar aqui, cativo? E eles chegaram a pendurar ali, né, as suas harpas, e não queriam louvar a Deus. Mas não tem como, né?
não louvarmos a Deus em meio às dificuldades, em situações adversas, porque o Senhor é aquele que está conosco em todo o tempo, principalmente nas horas difíceis, conforme eu disse aqui, momentos de dificuldade, né? Quando passamos por alguma situação de crise no nosso lar, com a nossa família, se nós não adorarmos e buscarmos em celebrar ao Senhor, quem que nós iremos recorrer? Mas não somente no momento de dificuldade, no momento também de alegria, no momento que você nem está bem, no momento que você, né, não está sentindo dor, no momento que você, né, não está desempregado apenas, mas no momento também que você está bem financeiramente. Então, adore ao Senhor. Então, o salmista chama a nossa atenção, né, para celebrarmos ao Senhor com júbilo. Conforme eu disse aqui, não estou aqui para te ensinar, né, a celebrar ao Senhor. Quem sou eu para fazer isso? Mas estou aqui para aprender com você, né, como fazer isso, né, como adorar ao Senhor, como servir ao Senhor com mais intensidade, conforme eu disse aqui, conforme a natureza fez, né, conforme a natureza faz, né, conforme diz aqui no versículo 7 do Salmo 98. Ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e o que nele habitam. Será que temos feito assim, né, conforme a natureza faz? Como que você tem celebrado ao Senhor? Como que você tem adorado ao Senhor? Como que eu tenho adorado ao Senhor? Como que eu tenho preparado, né, uma nova canção para o Senhor? Como que meu coração tem estado alegre, feliz? Há diversas formas, né, de servirmos ao Senhor. Servirmos ao Senhor orando, lendo a sua palavra, ouvindo a sua voz. Servimos ao Senhor, né, com ofertas, com dízimos. De várias maneiras nós servimos ao Senhor. Mas como temos feito isso? Na nossa vida profissional, nós procuramos dedicar o melhor, fazer o melhor, né, na nossa área profissional. Se nós não fizermos assim, seremos penalizados. Não nos aceitarão, seja qual for a empresa, seja qual for o negócio. Você tem que fazer, né, com todo o seu coração, com todo o entusiasmo. Mas o Senhor, aquele, né, que fez o melhor por nós, o Senhor Deus deu seu único filho para que não sofrêssemos uma condenação eterna. Então precisamos meditar, né, como temos adorado ao Senhor, como temos feito, né, como temos praticado isso. O Salmo 137 também fala para nós, né, ou melhor, o Salmo 126, ele fala para nós também, ensina para nós um pouco de como adorar a Deus. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito e grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes de Noguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Olha como que o Senhor promete grandes coisas para nós, né? Então precisamos refletir muito como nós temos, né, dedicado a nossa vida, né, com a nossa família, né, com os nossos bens materiais também. Então precisamos refletir bastante, porque o nosso Deus, ele merece o melhor de nós, né? Ele merece o melhor de nós. Mas eu falo por mim mesmo, eu me sinto que eu preciso melhorar em celebrar melhor o Deus que eu sirvo. Porque o meu Deus, ele merece o melhor de mim. Ele não merece aquilo que me sobra, ele não merece o pouquinho do tempo que eu tenho, ele merece o melhor de mim. Então, conforme eu disse aqui, e quando os nossos filhos, né, quando aquele que tem filho nasce, como que a gente fica alegre, né? Quando a gente vai aí no aniversário, conforme eu disse aqui já, como que a gente se alegra, né? Como que a gente fica feliz em estar ali naquele meio, não só pelo alimento, mas em ver, né, aquela criançada ali toda alegre quando é aniversário de criança. A gente volta tendo tempo
Imagina as crianças meus filhos já são adultos, né? Quando eles eram crianças, e a gente acaba se alegrando ali naquele meio, naquela festividade. E outras coisas mais, né? Quando eu consegui concluir meu curso superior já bem adulto, como que eu fiquei feliz, né, com aquela vitória? Como que eu fiquei alegre em levantar aquele canudo, né? Fiquei muito feliz com aquilo. Mas precisamos também nos alegrarmos, né, em servir o Senhor melhor, em ter mais convicção, né, que a nossa fé ela possa cada dia mais, né, aumentar, né, ser gradativamente aumentada e termos, conforme está aquela placa ali de fora mesmo tem uma placa, né? Quem que é a nossa única esperança? Jesus. Então ali está bem escrito ali, bem grande, né? A única esperança. Jesus é a única esperança. Temos vivido dias difíceis. Nós temos vivido aí no meio político, né? Algumas informações que não são legais, mas a nossa esperança está em Jesus. Jesus é a única esperança. Mas para isso também precisamos refletir, né? Na nossa adoração. Às vezes a gente canta assim com a boca bem fechada, né? Quando está louvando aqui, a gente não abre o nosso coração, né? Com aquele entusiasmo. A gente se entusiasma com tanta coisa. Quando a gente quer comprar, né? A gente, homem, né, gosta muito de carro. Quando a gente consegue comprar aquele carro, né? A gente fica ali todo entusiasmado, lava, pule, limpa. A gente não fica feliz? E o Senhor? O Senhor merece muito mais do que aquele carro. O Senhor merece muito mais, né, do que a nossa casa, que às vezes a gente pensa em tanto melhorar o nosso lar, né, e isso aí é legal também, mas o Senhor, ele é merecedor de muito mais do que nós temos feito. Isso aí é uma reflexão, né, que eu trago para nós nessa noite. Gostaria que você, né, tenha recebido em nome de Jesus. Essa reflexão, ela é pequena, ela é curta, ela é breve, mas ela vem de todo o coração. E às vezes nós lemos esse salmo, conforme eu disse. Quantas vezes eu já li esse salmo sem celebrar o Senhor? Quantas vezes, né, eu já olhei para esse salmo, mas às vezes eu não imaginava que eu poderia fazer melhor. Porque quando eu fui lá no Salmo 98, eu vi, né, que parece que o salmista, ele vem ali, né, chamando a nossa atenção. Porque nem toda a terra celebra o Senhor, e lá fala, né? Celebrai ao Senhor toda a terra, né? Todos os moradores. Mas nem todo morador celebra o Senhor. Muitas pessoas ainda não têm o Senhor como seu Senhor e Salvador. Não têm essa convicção. E muitos ainda fazem de forma ignorante. E conforme eu disse, eu mesmo não faço como deveria fazer. Eu tenho que ter esse reconhecimento e procurar essa melhora continuamente. Porque o Senhor, ele não se limitou em entregar seu filho. Ele não pensou duas vezes. Será que eu vou entregar meu filho por esse povo? Ele entregou o seu filho para que tivéssemos vida, e vida eterna. Não uma vida que curta, não uma vida aí que por mais vai ir até mais de 100 anos, não, uma vida eterna, uma vida cheia de vida, cheia de alegria. Então precisamos, né, voltar para os nossos lares, com certeza, pensando, né, vamos pensar bastante aí como que nós temos celebrado ao Senhor. Eu não sei o que impede você às vezes de dar um glória a Deus. Será que isso é ilegal? Será que isso não é legal? Não sei que impede você às vezes de bater palma. Não sei que às vezes impede eu mesmo de levantar minhas mãos e dizer, né? Quando às vezes a própria letra diz, né? Levantai as suas mãos. Às vezes a gente levanta a mão, mas assim, né? A gente não levanta a mão como deveria. O Senhor levantou as mãos e ainda, né, foi ali cravado os cravos nas suas mãos, né, pelo meu pecado, pelo nosso pecado. Então precisamos buscar, né, refletir como que temos feito e com certeza podemos melhorar muito, muito mais de como temos feito. Então essa é a reflexão que eu trago para nós nessa noite. Conforme eu disse que espero que você tenha recebido com muito carinho. Não estou aqui para ensinar ninguém, não sou nenhum professor, né? Não sou nenhum teólogo, não sou nenhum líder religioso, sou um servo. Sou aqui o que a palavra diz.
servir ao Senhor com alegria. Então eu quero buscar servir ao Senhor com alegria. Mas não é essa alegria de só sorrir, simplesmente sorrir. É aquela alegria que tem que sair de dentro para fora. Né? Não é só de fora, não é só da nossa face, dos nossos lábios, né? Não é só do nosso rosto, não é só da nossa fisionomia. Porque o Senhor sabe como que está aqui dentro. O Senhor sabe como que está dentro de nós, né, de cada um de nós. E essa reflexão, essa consciência, ela é nossa. Eu não estou aqui para julgar. Não tem essa condição. Não é esse o meu propósito. Meu propósito aqui é de uma reflexão. Precisamos refletir o como e o quanto nós podemos melhorar em servir ao Senhor. Eu já visto que há pessoas por aí que não têm essa compreensão. Mas eu creio que todos que estão aqui têm essa compreensão. Se você ainda não tem, você tem essa oportunidade hoje de receber Jesus como seu Senhor e Salvador. Você também pode se manifestar, conforme a palavra diz, diante dos homens e receber esse Jesus. E a partir de então você vai ter essa compreensão também que o Deus que nós servimos é um Deus todo-poderoso. É um Rei que nós precisamos, né, nos submeter a Ele, de joelhos, nos curvarmos diante dEle, porque Ele é soberano. O reinado dEle não é limitado, é para sempre. Então, que Deus nos abençoe, que nos dê, sim, uma semana de vitória. Não sei se o irmão Renato quer falar alguma coisa, não sei se tem mais algum aviso, mas que possamos, né, meditar nesse Salmo número 100. Toda vez que você lê esse Salmo, pense sobre como que nós temos, né, celebrado ao Senhor, como que podemos melhorar a nossa celebração ao Senhor. Vamos orar mais uma vez? Vamos agradecer mais uma vez por esse momento que o Senhor nos permitiu. Então feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos nessa noite, Pai, por essa mensagem, por essa reflexão, Senhor, que às vezes aos nossos olhos ela é curta, Pai, mas é uma reflexão que vem do Senhor, Pai. Celebrar ao Senhor com júbilo, com alegria, servir ao Senhor de todo o nosso coração, Pai, conforme a Tua palavra diz, conforme assim os rios fazem, conforme assim o mar faz, Senhor, conforme assim as árvores, a montanha, Senhor, conforme assim os seres inanimados têm a capacidade de fazer. E nós, seres racionais, que pensamos, ó Deus, que achamos que até controlamos alguma coisa, por que não celebrar o Senhor de forma melhor, Pai? De forma digna, conforme o Senhor é merecedor de receber. Obrigado, meu Deus, por esse momento. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Que o Senhor nos leve para os nossos lares em paz, que possamos assim, Senhor, ter uma semana cheio da Tua presença, cheio da Tua unção, possamos abrir o nosso coração, Senhor, cada dia mais, para compreender melhor a Tua palavra, para guardar melhor a Tua palavra, para viver a Tua palavra. E eu te agradeço nessa noite, orando em nome de Jesus, com o perdão do meu pecado. Amém, Senhor.